pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, Vozes Humanas. Aqui eu estou diante de, na verdade, dois ex-alunos. O meu companheiro hoje de profissão, que é o Marcos Sayum, professor de História, e a Letícia, que foi minha ex-aluna também. Boa tarde aí, para quem está acompanhando a gente, boa tarde, boa noite. Agradecer também o pessoal da Talking, Colégio, Faculdade de Barretos. Direto da Talking Produções aqui, com a ajuda do Fabiano, com a ajuda do Diego, viabilizado aqui pela Faculdade de Barretos, Colégio de Barretos, também para bater um papo agora hoje com uma moça que é formada pela Escola de Arte Dramática da USP, formada em Letras pelo Unesp, é unespiana também, que nem eu. Mestrado em Teatro Brasileiro, também pelo Unesp, mais uma vez a Unesp. O trabalho mais recente dessa moça é DNA do Crime, série da Netflix, série brasileira da Netflix, está com sucesso aí, inclusive em alguns países, além do Brasil, né? E a peça Megera Domada, de Shakespeare, que ficou em cartaz até fevereiro de 2024 no Teatro UOL. É um prazer falar com você, Letícia Tomazella, seja bem-vinda e obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a vocês, obrigada, estou feliz de estar aqui também. Que legal, que legal. Inclusive, bom, eu vou, primeiro assim, eu queria perguntar para você como é que tá esse corre da série, né, que terminou a primeira temporada, como é que foi gravar a primeira temporada, como é que tá sendo gravar agora a segunda temporada. Foi demais. Bom, pensando na primeira, né, a gente esperava que fosse, enfim, que as pessoas fossem gostar, tudo, mas o sucesso que foi, inclusive em muitos países, né, ficou no top 10 de vários países, assim, da Netflix de vários países, a gente ficou surpreso e super feliz. E foi muito legal gravar, aprendi muita coisa nova, né, minha personagem é uma delegada, então fiz aula de tiro, fiz aula de tática, conversei com policiais da Polícia Federal e tal. Enfim, foi muito, muito rico. Bom, ator é isso, né? A gente ser ator é isso. A gente aprende muita coisa nova para fazer bem feito aquele personagem. Foi super legal fazer a primeira. E agora a personagem volta na segunda e a gente já está gravando a todo vapor, muita coisa nova. E eu estou muito feliz com esse percurso todo. Que bacana, legal. E aí teve, imagina assim que tenha sido bem agitado esse lance de fazer aula de tiro né, e como que é o processo de imersão na personagem, né? Pra você criar uma delegada que vai, né, que tem suas características específicas, né? Que é uma mulher ativa, inclusive, é alguém que representa, né, a mulher como sujeito agente mesmo, assim. Né? E é uma série, assim, é o que você disse, é uma série que fez sucesso, que eu vi até que ela foi comparada em alguns lugares aí a Narcos, né? Algumas séries assim, policiais que tiveram uma projeção muito grande. E no Brasil ela está realmente engrenando bem, assim, nos outros países também. E o que você acha, assim, né, da personagem em si, né? O que você curtiu nela, na personagem? Como é que foi fazer essa imersão aí nela? Assim, o que eu gosto muito de fazer uma personagem dessa é porque, assim, principalmente porque num ambiente muito masculino, ainda muito masculino, como o da polícia, já temos, claro, mais mulheres chegando, né, tanto na polícia militar, na civil, na federal, mas ainda é um ambiente mais masculino. Então eu acho que é legal você trazer uma personagem porque já existe na vida real essas mulheres que chefiam grandes equipes, e muitos homens, muitas vezes. Então, eu acho legal você trazer a mulher à frente, né? Numa posição de poder, numa posição de comando, numa posição de liderança. E não só... Porque, né, acho que a dramaturgia, ela ajuda a gente a retratar como a sociedade está e também onde a sociedade pode chegar. Então, você tirar as personagens femininas só de um lugar doméstico ou só de um lugar de relações humanas, de relações afetivas, e trazer para um ambiente que antes era só ocupado por homens, eu acho isso muito legal e muito rico, e isso me deu o maior tesão de fazer a personagem, né? Ela ia chefiar uma equipe e entrar assim, para lutar contra o crime, que também não deixa, né, um ambiente de risco, um ambiente perigoso, um ambiente com muita testosterona. Então me interessou muito fazer essa mulher. E foi bacana toda a pesquisa, de conhecer mesmo mulheres reais da polícia e conhecer o trabalho delas, conhecer a personalidade delas, o que elas pensam da vida, como elas enxergam o trabalho delas. É muito interessante, né? São mulheres muito corajosas e muito, muito competentes no que fazem, muito, assim, é um outro universo, né? O meu universo, que é o da arte, é diferente, né? A gente tem hábitos diferentes, né? Pensamentos diferentes, então é um ambiente realmente muito novo para mim. Mas foi muito rico, justamente por isso, muito rico de conhecer mais, assim, eu passei a admirar muito essas pessoas, sobretudo essas mulheres. Legal, legal. Eu acho até que
essa vibe assim de quebrar um pouco dessa perspectiva, essa criação, essa visão da mulher como o sexo frágil, no caso. E é interessante também, você falou de ter contato com pensamentos diferentes dos nossos, às vezes isso é muito enriquecedor de fato. E eu vi que você emendou direto, quase que direto na verdade, né? Porque você terminou há pouco tempo uma temporada da peça Megera Domada, né? Que tava no Teatro UOL, né? O ano passado foi interessante, assim, porque assim, acabaram as gravações da primeira temporada da série, DNA do Crime, a gente acabou as gravações em fevereiro do ano passado. Logo eu emendei um filme que ainda não lançou, que é uma comédia muito bacana, que eu trabalhei com nomes super expressivos assim da TV e eu fiquei super feliz, né? Eu co-protagonizei um longa que acho que a gente espera que lance ano que vem, que é ao lado do Luiz Miranda, do Ari Fontoura, Mariana Santos, são grandes comediantes. Eu fiquei super feliz e orgulhosa de estar com eles. E aí, enfim, emendei esse filme que ainda não lançou. E era um trabalho completamente diferente. A série, né, uma pegada mais séria, policial, série de ação. E o filme era uma comédia. E aí, em seguida que acabou o filme, aí eu fui fazer uma peça em Brasília, também uma comédia. E depois eu vim fazer a Megera Domada aqui, que é uma peça que eu já fiz em 2021, essa montagem. E aí a gente agora fez uma nova temporada, final de 2023 até 2024. E foi super legal, eu fazia a própria Megera. Então, ultimamente, mulheres fortes andaram aparecendo aí nas minhas personagens, eu fiquei super feliz. E a Megera Domada é uma peça do Shakespeare que eu gosto muito. Embora ela seja uma comédia, ela trata um tema muito sério, que hoje a gente está debatendo muito. Porque na peça, né, ela é uma mulher... ninguém quer casar com ela porque ela tem uma personalidade forte, ela não aceita obedecer, numa época em que a mulher obedecia e tinha que se casar, e para quem não sabe a história, o pai, o Batista, ele só deixa a filha Bianca, que é a mais nova, que tem 300 mil pretendentes, só deixa ela se casar se Catarina, que é a Megera, se casar antes porque ela é a mais velha. Até que aparece uma pessoa, o Petrúquio, essa pessoa está disposta a domar essa Megera. E aí tem um debate sobre machismo e feminismo, o que vai acontecendo ao longo da peça, numa ótica mais atual, claro, na época, né, não se pensava sobre essa ótica, e foi muito bacana fazer também, eu gosto muito dessa peça. O Marco, acho que vai aproveitar a deixa aí, já que a gente começou a falar de teatro, né? Sim, sim. Gostaria de me apresentar, Letícia, um prazer falar com você. Agradecemos muito você ter aceitado o convite, estar hoje aqui conosco. E eu quero aproveitar primeiro, né, eu tinha pensado no outro questionamento, mas como a conversa fluiu para essa temática, eu queria te perguntar, você, né, na postura de uma figura pública, principalmente da área das artes, como que você enxerga o seu papel e o papel da classe artística nessas temáticas sociais? Eu te sigo na rede social, vejo que você é bastante ativa, né, você posta algumas coisas, né, políticas, sociais, que eu acho muito bacana. Como que você enxerga o seu papel dentro desse cenário e o papel da classe como um todo? Antes de tudo, prazer, bom te conhecer também, né? Somos 2 ex-alunos aí do André. Então, depois você me fala o seu Instagram para eu te seguir. Prazer. Nem sempre, às vezes, eu vejo. E tem até, às vezes, mensagens de pessoas próximas que vão pro spam, às vezes, né? Sei lá, Instagram tem essas... E eu nem sempre fico olhando, mas depois você me fala, eu vou te seguir. Eu acho fundamental o papel do artista nisso, porque eu acho que se o artista não fizer... Se os artistas, professores, as pessoas de humanas, de modo geral, não fizerem seu papel de repensar a sociedade, de pensar criticamente o momento atual, seja qual o momento for, quem vai fazer, entende? Então, eu acho que, e justamente pessoas públicas, seja semi-pública, muito pública, eu acho que essa é a função, entende? De você, porque senão, eu fico pensando, além de você, o ator, vou pensar aqui, eu vou abrindo muito parênteses, tá? Eu tenho esse hábito na minha fala, então pode ser que eu fique viajando muito e depois eu volto. E se eu não voltar, vocês me puxam. Ixi, a gente vai junto. A gente vai junto, relaxa. Eu dou uma viajada. Mas assim, eu vou chamar de... É que eu não sou uma pessoa famosa necessariamente, mas vou chamar a fama, vou falar fama de modo geral, né? Que você pode ser uma fama pequena ou uma fama grande. Eu acho que o ator, ele tem muitas funções. A primeira delas é você fazer bem os papéis que você for fazer, né? Então, isso é a primeira função do ator, levar um papel bem feito, entretenimento e reflexão para as pessoas através
da ficção que a gente faz, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão. Mas, para além disso, eu acho que a fama ou a qualquer visibilidade que aconteça, você acaba se tornando responsável, você tem responsabilidade com aquilo, entende? Ela não tem que ser uma coisa só para te massagear a vaidade, para te fazer ganhar mais dinheiro, ou ganhar mais permuta de Instagram, ou qualquer coisa assim. Ela é uma responsabilidade muito grande, porque muita gente acaba se espelhando nas pessoas públicas. Às vezes, pessoas mais jovens ou pessoas intelectualmente menos preparadas, elas se espelham muito na gente. Então, é uma grande responsabilidade. Então, é importante que eu leve aquilo que eu acredito, politicamente, sociologicamente, é importante que eu leve adiante isso, é importante que eu não me esconda disso. Porque o ator está sempre muito exposto. E essa exposição faz parte do meu trabalho. Seja exposição via personagem, seja exposição via pessoa. Claro que nem sempre eu preciso me expor, não preciso contar para todo mundo o que eu estou fazendo, onde eu estou indo. Mas já que eu tenho um público que me acompanha, um público que eu cativei pelo meu trabalho, e esse público que sustenta a gente, né? Sustenta o nosso lugar como artista, então eu tenho deveres. E eu vejo que é importante trazer. Aí, Então, por exemplo, por que eu posto muito coisa sobre feminismo? Porque eu sempre, desde antes do feminismo voltar a ser uma coisa estudada, minha mãe, que não é uma pessoa que estudava feminismo, ela é uma pessoa naturalmente feminista. Ela é instintivamente feminista, porque ela é mulher no mundo e ela acho que já pensava coisas que o corpo dela vivia e que ela estava insatisfeita com isso. Eu fui criada assim, Eu fui criada para me indignar diante de coisas injustas. Então, eu levo muito a pauta feminista, porque eu acredito nisso, porque eu acredito na emancipação das mulheres, eu defendo que isso é o justo, na igualdade de gênero, igualdade salarial e uma série de coisas. Então, eu acho que o artista ele tem certas obrigações. Não o tempo todo. Claro que não o tempo todo. Tem momentos que a pessoa está de férias, tem momentos que a pessoa precisa relaxar, tem momentos que ela está em depressão, ela teve burnout, sei lá. Claro que não o tempo todo, mas sempre que possível, eu acho que é nosso papel trazer reflexão sociopolítica para as pessoas. Eu vejo muito o nosso papel, né? O do Marco. O Marco acho que pensa assim também Sim. A gente começa a dar aula, cara, a gente às vezes não consegue perceber que você se doa profissionalmente para o outro, né? Que na verdade tem muita gente que pensa mais em si mesmo, na própria imagem, num primeiro momento, assim, né? De querer ter projeção, essa coisa toda. E não pensa nem tanto, às vezes, na prática em si, né? De que você está realmente influenciando outras pessoas de maneira decisiva, às vezes, né? Completamente. Mas... E aí eu vou emendar outra pergunta para você, né? Gostei muito da sua fala. Ainda dentro desse contexto de figura pública, hoje a gente tem, por conta das mídias sociais, muito aquele negócio do cancelamento. Você tem esse receio quando você vai postar, publicar alguma coisa? Como que é? Tenho muito. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem. Hã? Acho que todo mundo, né? O pessoal tá meio ressabiado no pé atrás, né? Cara. Não, acho que hoje em dia todo mundo tem. Embora eu seja uma pessoa feminista e que, diante de uma situação de injustiça, vai expor a questão, eu não acho cancelamento uma via inteligente. Eu não acho, por várias razões. A não ser em casos específicos. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime. Vou dar um exemplo pesado, sei lá, um pedófilo que foi pego em flagrante, a gente sabe que a pessoa, entendeu? Uma situação horrível, eu quero que esse cara se exploda. Mas assim, porque é uma coisa absurda o que ele fez. Estou dando um exemplo bem pesado para entender. Exceto nesses casos em que é um criminoso que pegou uma pessoa muito vulnerável e praticou violências, e não necessariamente só com mulher, estou dizendo, em casos gerais, de um grande criminoso que praticou violências contra vulneráveis, exceto nesses casos, que aí eu pego, se a pessoa for exposta na rede, eu acho pouco até. Eu acho que o cancelamento como via de você... eu acho que o cancelamento ele é um lugar muito maniqueísta, que você pega pessoas que às vezes são até aliadas, sempre foram aliadas de uma causa, e porque a pessoa derrapou numa palavra, ou uma fala infeliz ali, ou qualquer outra coisa, você cancela ela. E ela até ontem era um aliado das mesmas causas, entende? Não é seu oponente, era um amigo da gente, de repente o cara, falou uma merda em público e você cancela ele publicamente. Eu não acho isso, acho isso horrível. Eu acho o cancelamento horrível, ele vai gerando medo nas pessoas, vai gerando medo nas pessoas, inclusive nas pessoas de boa intenção, nas pessoas que estão buscando se melhorar, que estão buscando estudar as questões de gênero, as questões das pautas, das minorias. Você vai gerando um terror que você não... Então, assim, até uma pessoa
que é totalmente progressista, eu sou uma pessoa que eu me considero progressista, você começa a ficar com medo de se expor e às vezes... E é complicado, porque às vezes o que você ia expor naquele momento era super legal. Podia ajudar muita gente a refletir, mas você deixa de fazer, eu tenho deixado de fazer um monte de conteúdo, assim, eu tô muito de bode de coisa de conteúdo, porque falo, vai que dá de eu falar alguma coisa que gera uma polêmica. Não tô com saúde mental para isso, então eu tirei umas férias. Mas, assim, o cancelamento eu não acho uma boa via, ele só tá... ele tá cindindo as pessoas, os humanistas de um modo geral, e fortalecendo o lado violento da força, vou chamar assim. Ótimo, bacana. Eu acho que assim, eu vejo às vezes, eu percebo que tem uma galerinha aí, já aconteceu de um ou outro aí, mais pessoas mais influentes, mais conhecidas nas redes, né? De falar alguma coisa, você percebe que a gente tem no país estruturas muito profundas, né? De racismo, de machismo. E às vezes, cara, a pessoa ela vai... Não é por isso que ela não deva ser corrigida, mas ela comete falhas porque ela não consegue perceber, né, que ela cometeu as falhas. Eu lembrei agora, você estava falando de um humorista, mas esqueci o nome dele, cara. Que fez uma piada boba também, né? Porra, nem precisava de fazer aquilo, mas ele fez uma piada boba com o Mbappé, que era atacante da França na época da Copa do Mundo, acho que da última, se não me engano. Cossielo. Acho que foi Cossielo. E aí você percebe que ele não foi que foi assim, que depois ele falou, parece que honestamente, que ele não sabia, né, que ele tinha sido ofensivo e tudo, pediu desculpas e ele mostrou que ele aprendeu, né, que na verdade ele percebeu o que ele tinha feito, que ele tipo cometeu uma falta meio sem querer, né? Eu não sei ter evitado, né? dessa história, mas essa é uma entre milhares de histórias, né, assim, de gente que às vezes, sei lá, fala uma coisa, é isso que você falou, claro que a pessoa tem que ser corrigida e apontada naquilo que pode estar revelando um racismo estrutural, pode revelar um machismo estrutural, pode revelar uma série de preconceitos e, agora, corrigida sim, principalmente porque muitas dessas pessoas, que nem essa que você citou, provavelmente são pessoas que querem aprender mesmo, estão do lado, estão do lado dessas minorias, né? Não são inimigos, é diferente. Então, eu acho que o cancelamento está gerando um medo imenso de se comunicar. E assim, e por isso que, bom, falando, vocês são professores, né? Estudar história seria tão fundamental, pena que as pessoas, nem todo mundo estuda. A gente já passou por anos de censura no Brasil. Claro que era diferente, não tinha internet. Era outro tipo de censura. Você censurava obras artísticas, você, sei lá atrás ainda, queimava livros em outros países e tudo. Mas assim, hoje é a internet que faz esse trabalho. Por si só, queima livros, queima pessoas, censura obras, não censura só pensadores e às vezes isso, um artista que falou um negócio, censura às vezes obras inteiras, livros, peça, filme. E eu acho que você pode detestar um filme ou achar um livro um equívoco, mas você tirar o direito de uma obra existir, eu acho um absurdo. E só, para mim, quem faz isso é porque não estudou história. Enfim, eu vejo por aí, sou um pouco radical nisso. Mas acho que não é radicalismo, não. A postura, inclusive, até assim, eu estava preparando a aula da semana, né, de redação, e eu edito uns videozinhos assim que eu levo para os alunos darem uma olhada. A gente inclusive, vai colocar isso, né, em pauta, assim. E a gente vê que é uma situação histórica que se reflete hoje muito, 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 muito. Até é bem perigoso esse negócio aí, cara. Eu, inclusive, estava colocando uma reportagem lá que fala sobre uma cidade mineira que decidiu tirar uma obra do Ziraldo, que é o Menino Marrom, do contato com as escolas, no município. Então não podia mais colocar essa obra para as crianças do município. Supostamente por ser uma obra que... Assim, no fundo é uma obra que trabalha com a pluralidade, né, de identidades e tal, e que ensina as crianças a lidar com isso, mas que para as pessoas mais conservadoras acaba sendo algo perigoso. Até agora eu não quero muito entender por quê, mas acontece muito hoje. Ou seja, antes eram os conservadores que censuravam Chico Buarque, né? E aí as pessoas iam exiladas. Antes eram os conservadores, só que agora a gente que é progressista também está fazendo isso com os nossos, às vezes por causa disso. Sei lá, considero... Já vi gente falando que... feministas muito mais radicais, né? Que, sei lá, não deveríamos ouvir músicas do Chico Buarque. Eu me mato, mas não deixo de ouvir música do Chico Buarque. O cara é um poeta.
Não dá para... E não dá para descontextualizar uma letra, não dá para... Enfim, aí você entende? Ou seja, agora, com a internet, todos somos censores, todos somos censurados. A vez de cada um vai chegar para uma coisa ou para outra. E eu queria muito ficar fora desse jogo. É o ideal, né? Ficar... É muito... o pessoal é meio anacrônico, eu acho também. Fica tudo muito se dividindo, né? Tipo... Sabe? É complicado. Exato. E aí o que acontece? O extremo conservadorismo acaba vencendo, porque é muito mais monocromático. A gente fica se dividindo entre a gente, sei lá, xingando o Chico Buarque, que sempre foi um grande aliado, e de repente vai crescer um outro lado aí que vai ser pior para todo mundo. No fim, é foda. Eu não quero, por isso que quando entra tema cancelamento, eu acho super importante falar disso, porque a gente tem que dar um jeito de não sei como lutar contra isso, para que a gente se fortaleça, para que as pessoas que pensam sobre as áreas das humanas se fortaleçam juntas, né, e não cindidas. Como o André estava falando agora há pouco, a gente preparando o material da aula, surgiu como uma temática aí para nós o acesso democrático aos cinemas, né, a esses espaços. Que foi até um tema do Enem, né, foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né, que a gente... Excelente. E aí a gente discutindo, pesquisando sobre, me veio, né, claro, a história, logo quando surgiu o Teatro Municipal da cidade de São Paulo, que surgiu como um espaço muito elitista. Né? Inicialmente, as populações mais vulneráveis ficavam ali em volta para assistir a elite chegar nos seus belos carros, com suas belas roupas, sentavam em espaços mais privilegiados, né? Os poucos que eram mais carentes, sentavam em espaços mais distantes. Posteriormente, nós tivemos a própria Semana de Arte Moderna, que inicialmente foi muito frequentada, primeiro pela burguesia paulista, que depois não curtiu, né? Percebeu que era uma crítica a ela, mas foi a que buscou primeiro ir ver e assistir. E hoje a gente vem acompanhando a movimentação dos cinemas, né? Que eles acabaram se tornando espaços um pouco com valores um pouco mais elevados, né? O próprio teatro também não é muito estimulado as pessoas a irem, a assistir. E aí a gente cria aquela disputa, né, de cultura popular, cultura erudita. Acabou-se usando a cultura como um espaço de diferenciação social. Como que você enxerga isso, né? Como que você acredita que a gente pode tornar espaços como cinema, como teatro, espaços mais populares, né? Até porque a população tem direito a acesso à cultura e precisa ter acesso à cultura. Aí é que está a força do Estado, para mim. E por isso que eu digo que eu sou uma pessoa progressista, e por isso que não dá para eu ser de outro lugar, né? de outro pensamento político, porque o Estado tem que garantir isso. Então, aí a sociedade mais ignorante cobra do artista uma coisa que o artista não tem para dar, porque o artista também precisa pagar conta. Para ele criar todo aquele espetáculo que as pessoas vão querer assistir depois, ou um filme, ele demanda tempo, demanda criatividade, demanda o estudo que ele fez anterior sobre aquilo. A pessoa estuda para ser roteirista, a pessoa estuda para ser ator, né? Demanda muita coisa para deixar um espetáculo, por exemplo, pronto. Então, o papel do Estado é garantir para artistas e público o acesso a isso. Então, hoje a gente tem ainda muito pouco, né, os editais públicos, por exemplo, para teatro. Então, tem editais estaduais, tem editais municipais, enfim. E aí você tem... Aí você inscreve o seu projeto e o Estado garante que você vai receber o dinheiro X para realizar aquele projeto. E aí você pode oferecer para a população valores de ingressos populares ou até espetáculos gratuitos. Enfim, preços menores e tudo mais. Mas o Estado precisa garantir isso, porque não tem como o artista garantir isso sozinho. Assim como o Estado tem que garantir a saúde, que bom que temos o SUS, somos um dos poucos países que tem isso é maravilhoso. Assim como o Estado tem que garantir a saúde, tem que garantir a educação. Já na educação a gente deixa a desejar, né, na qualidade dela, né, na educação pública. É como cobrar dos professores que eles resolvam o problema, eu digo, as pessoas cobram do artista como se a gente tivesse cobrado dos professores que eles resolvam o problema da educação no Brasil sozinhos. É impossível. O cara da escola pública ganha, a hora-aula dele é muito pouco, ele faz ainda o que pode, ele faz das tripas coração, ele faz o melhor possível, mas ele não faz milagre, ele não tem como fazer mais que aquilo.
Muitas vezes ele tem que ter 4 empregos para conseguir sustentar e ainda ter que preparar uma super aula. É impossível você revolucionar uma educação jogando nas costas dos professores. Tem que ser o Estado. O Estado tem como garantir isso. Em tese, o Estado tem lá os impostos, tem tudo que a gente paga para o Estado, e o Estado tem o dinheiro para resolver toda essa equação. Então, por exemplo, tem uma luta dos artistas para que seja um espaço mais democrático. Por exemplo, as pessoas que não conhecem a Lei Rouanet criticaram muito essa lei nas eleições anteriores e tal. Sempre, né? Mas sem saber o que... não sabe como funciona e critica pra caramba, cara. Tem a menor ideia. A pessoa, eu já ouvi gente achando que o artista vai lá e fala: oi, eu quero montar, por exemplo, a Megera Domada, tá? Me dá aí R$1 milhão para eu montá-la. E aí o governo vai lá e me dá, e eu pego esse 1 milhão e monto. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, seria inclusive ótimo. A gente ia montar um espetáculo com ótimos recursos, né? Um espetáculo mais bonito ainda para as pessoas. Não é assim. Então, Lê, não é assim, né? O pessoal não acha que é pegar a grana com o governo lá e vai fazer a peça funcionar e beleza, né? A pessoa não entende que, na verdade, primeiro que é muito burocrático, a gente monta um projeto. Aí você inscreve na lei. Sim. Se a lei aprova o seu projeto, você não tem o dinheiro do governo lá e beijo, tchau. Se a lei aprovou o seu projeto, você tem um número. Aí você vai de porta em porta em empresas privadas, então você vai lá no Banco Bradesco, você vai lá no Porto Seguro, você vai lá nas empresas, vê quem delas quer te patrocinar. Todas vão perguntar, tem lei? Né? Tem por quê? Porque aí vai abater até no máximo que eu me lembre, tá? 4, porque eu não sou produtora, mas então eu entendo um pouquinho por cima. Uhum. Vai abater até 4% só do imposto de renda dessa empresa, e até 4% ela pode patrocinar projetos e abater do imposto. Então, hoje em dia, nenhuma empresa quer dar de graça. Dane-se, tá aqui meu dinheiro porque eu sou filantrópico, assim, né? Eu sou uma pessoa da filantropia. Não é isso. Não vai rolar. Então, todo mundo pede que você tenha todo artista que do mais famoso ou menos famoso tenha lei. O sistema é um pouco falho por isso? Talvez uma pessoa muito famosa não precisaria, poderia viver de outra... a empresa patrocinar direto, como antigamente um dia já foi. Hoje não funciona muito assim. Também é muito corresponsabilidade do tipo de lei das empresas privadas. Mas essa lei, ela é uma iniciativa interessante, ela precisa sim ser melhorada, mas ela é uma iniciativa interessante, porque então é isso, não sai pegando do governo, você tem que bater de porta em porta de empresa privada. Sim. Que pode ou não patrocinar seu projeto. E aí é claro que, mas aí a fulana que é muito famosa pegou e a Letícia que ninguém conhece não pegou. Claro, não é culpa nem da fulana nem minha. A fulana tem um projeto, eu tenho outro. A empresa escolheu patrocinar a mais famosa. Aí entra o lance do capital social, né? Que é do... Pierre Bourdieu. Quer dizer, acaba sendo mais fácil para quem tem um capital social maior. Claro. Né? Porque é mais interessante para as empresas, né? Tá certo, é uma parada que pode melhorar bastante, mas que é necessário, né? E outra, você fazer... não é barato você fazer um espetáculo de teatro. Você tem que pagar o aluguel do teatro, que não é barato, você tem que pagar os técnicos, você tem que pagar a assessoria de imprensa para divulgar seu espetáculo, você tem que pagar o figurinista e também o material de figurino e a costureira, o cenógrafo, o material de cenário e o marceneiro que vai fazer, os atores, a direção, quem vai escrever. É muito, entendeu? Assim, porque as pessoas vão trabalhar de graça para você poder aos domingos ir lá e pagar R$10 de ingresso e ter o seu espetáculo? Não, a gente tem que receber. Esse é o nosso trabalho, é gerar esse espetáculo para as pessoas. Então, assim... Portanto, dando o exemplo da Rouanet, mas existem outras leis também, que é isso. O Estado precisa garantir que o artista tenha como produzir sua obra para levar essa obra para o seu público, seja um espetáculo infantil, um adulto, enfim, para o público ter o seu entretenimento, ter a sua obra artística para além do entretenimento. Eu falo entretenimento para o grande público entender do que eu estou falando, mas não é só entretenimento que a gente faz, a gente leva reflexão, a gente fomenta a sedimentação de uma cultura local. Quer dizer, a arte serve para muitas coisas, né? Então, enfim, eu acho que, portanto, o papel do Estado garantir isso para o público e isso para os artistas. Então, quando a próxima vez que a gente estiver nos escutando aqui e assistindo, que for pensar em cobrar do artista uma satisfação com relação à Lei Rouanet ou qualquer outra história, não é da gente que tem que cobrar. A gente trabalha, esse é o nosso trabalho. Você não chega para um dentista e diz que ele é obrigado a fazer de graça o seu dente, você paga. E mais uma coisa, aí para além dessa coisa, né, aí nós temos muitas outras questões. Por exemplo, no cinema. O cinema, por exemplo, a Coreia conseguiu um feito incrível, mesmo tendo uma indústria tão forte quanto Hollywood, que vem aqui, mete uma Marvel em todos os cinemas e pronto.
A Coreia tem uma lei lá, eu não sei especificar qual é a porcentagem, mas sei lá, eu não sei se é isso, tá? Mas algo como 90% da programação tem que ser coreana. E assim eles foram construindo aos poucos um super cinema, que agora começa a entrar em indicações ao Oscar, que agora começa a ser visto pelo mundo. Como eles fizeram isso? Protegendo a cultura local. A gente aqui está lutando para ter para reaprovar uma lei que já existiu antes, se eu não me engano, no governo Dilma, que foi uma lei que era cota de tela. Eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas que os cinemas eram obrigados a X% da programação ser uma programação brasileira, sim, que os streamings tinham que também produzir até X% tinha que ser produção brasileira. E aí você vai trazendo a cultura local para o público, você vai fazendo o público se acostumar a parar de ver Hollywood e ver um pouco de si mesmo. Exato. Então, essa lei a gente tem lutado para que ela volte, porque não é só para o artista ter trabalho, ter emprego. Essa lei é para nós, para a gente que é do povo brasileiro, poder se ver retratado no nosso cinema, e não só ver Hollywood, e, né, ficar se alimentando de uma cultura outra. Então, acho que também tem a lei da cota de tela, ou seja, de novo, o papel do Estado. Agora, aí tem uma outra coisa, que é a formação de plateia, que eu acho muito importante lembrar, né? Quando a gente vai ao teatro, às vezes o ingresso custa, vamos lá, R$60 inteira e 30 meia. E a pessoa às vezes acha caro. E lembrando de tudo que eu falei que a gente tem que pagar quando monta uma peça. E lembrando que cada diária do teatro é cara, porque é caro manter um espaço daquele tamanho. E aí a pessoa não paga, ou ela pede desconto, ou ela simplesmente não vai. Só que ela paga R$90 uma pizza. Ou ela paga esses mesmos 60 da peça em 3 cervejas. Exatamente. Entende? Ela vai no boteco e gasta sei lá quanto naquela noite dela, sim, mas não paga ingresso. Não vai, cara, não vai. Não pode falar palavrão aqui, né? Eu falei. Não, a gente manda um pi depois, mas assim, eu também falo um monte. Mas acho que o pessoal, é a formação da plateia em si, que é o termo que você usou, que eu acho que é a chave, né? Porque, pô, a galera não tá acostumada, assim, a querer ter iniciativa de ir pro teatro, né? Eu acho que é uma coisa muito escola também, é um lance muito assim de... Tem um sistema, eu acho, fazendo a comparação lá entre o artista e o professor, né, no caso. Eu acho que educação, saúde são, né, coisas básicas para a sociedade funcionar. E eu acho que a cultura, ela tá ao lado dessa... Ela não tá num lugar menor, ela tá ao lado dessas coisas, né? Que são essenciais para uma sociedade funcionar, para se enxergar, para se ver ali. Claro, só que... é só olhar nas escolas, por exemplo. Sim. A pessoa bota um filho pequeno numa escola, paga caro pela escola, quando é uma escola particular, por exemplo. Ele quer que a pessoa tenha a melhor formação do mundo. Então, ele vai lá na feira de ciências e ele vai adorar ver o filho que fez não sei o quê. Aí tem as apresentações artísticas. Aí as professoras vão ensinar música, vão ensinar pintura, vão ensinar teatro, vão ensinar a ler, tem a literatura, tudo isso. Ou seja, eu acho que a arte anda muito com a educação. E aí essa mesma pessoa vai ver que o filho foi formado por pessoas ligadas às humanas e à cultura, mas essa mesma pessoa lá na frente pode virar e dizer: eu preciso de médico, mas não preciso de um artista. Não, precisa sim. Precisa sim. Desde a infância. Sempre. Eu acho que é bem isso. É uma questão de ver as coisas do jeito que elas devem ser, né? Eu lembro até, acho que foi o Kiko Loureiro, que é o guitarrista aí do Megadeth agora, que era guitarrista do Angra, que estava comentando num podcast como que funcionava essa coisa do financiamento do Estado, né? Ele fala que o artista, ele fica ali durante um tempo, ele vai encaminhar um projeto para o governo e durante aquele tempo ele vai estabelecer um prazo, né? Falar, ó, eu vou gravar um disco, né? Vai demorar tanto tempo e eu vou precisar de tanto de recurso. E aí ele apresenta esse projeto é aprovado ou não, não interessa o que ele vai fazer. O governo subsidia diretamente o projeto, porque a gente percebe a importância que essas coisas têm, né, na sociedade, na humanidade mesmo, assim. É para nós nos entendermos. A humanidade dependeu de tudo isso para evoluir, inclusive, né? Não é... A gente tem muito essa visão de que o tecnicismo equivale, né? Que tipo, você tem que formar engenheiro, tudo bem, isso aí é essencial, claro, sempre vai ser, né? Engenheiro, médico, isso, aquilo. Mas o artista, ele vai mostrar pra gente quem nós somos de fato, né? Qual cultura a gente pertence, qual que é a nossa identidade. Isso é uma coisa que é muito negligenciada. Aí eu acho que o pessoal não vai pro teatro porque, né, tem essas falhas, né? Essas lacunas, assim, o Estado não preenche essas lacunas, né, cara?
Sim, total. Acho exatamente isso. E assim como, por exemplo, na pandemia a gente viu, né? A gente sempre brincava. Então vamos pedir para essas pessoas que falam que não precisa de artista para Pois é. desligar a televisão, para não ver filme nenhum, para desligar o aparelho de som, não ouvir música nenhuma. É, são artistas que fizeram tudo isso. São artistas. Sei lá, tem gente que, né, assim, pessoas muito milionárias compram quadros que, por causa de status, nem sabe o nome do artista que pintou aquilo. Foi um Exato. artista. Exato. A gente precisa muito. E hoje a gente convive muito com esse eurocentrismo, É. talvez, da nossa cultura, né? E aí, lembrando um pouco da escola de Frankfurt, a indústria cultural, né? Então, tudo é produzido para consumo. Você falou uma coisa super importante, né? Que é o processo de identificação. Hoje, muitas vezes, a gente tá na sala de aula, a gente pergunta para os nossos alunos, do sexto ao terceiro colegial, eles não têm o hábito de consumir o que é nosso, que é feito aqui, né? Seja um filme, seja uma série, um livro, né? De artistas brasileiros. Hoje eles são mais apegados, mais atentos a tudo que é produzido fora e que é produzido única e exclusivamente para agradar o mercado, né? O público. Como que você vê esse processo? Como que você acha que dá para lutar com esse processo de... Não seria Não bem sei, é tipo eurocentrismo, uma né? coisa que afasta, né, os jovens da própria identidade, da cultura brasileira, Não no ter caso. essa identificação, né? Eu acho que, assim, eu não sei, eu acho que seria mais assim, tipo... Eu acho que assim, mesmo com essa indústria cultural que existe, ela sempre foi muito forte, ela teve um momento assim de só se voltar para o entretenimento e tirar, esgotar todo o poder reflexivo da arte, assim, tipo, a arte, música é só para você Esquecer curtir, de tudo. esquecer as coisas, né, e tudo mais. O filme é a mesma coisa. Você acha que dá pra fazer uma união das duas coisas, uma síntese das duas coisas? Fazer alguma coisa comercial e ao mesmo tempo Reflexiva. que mostre essa identidade, que seja mais. Que tenha mais respeito a uma cultura mais múltipla, mais brasileira, assim. Eu acho que dá, e a Argentina, o cinema argentino é uma prova disso. Boa. O cinema Boa. argentino, né? Com a história que tem, Sim. com os poucos recursos que também sempre o cinema argentino teve, fez um cinema que vai, quase todo ano tem algum filme indicado, não só no Oscar, como em outros grandes prêmios, vai para Cannes e tal, e o Brasil teve uma vez e tchau. No Oscar, Cannes teve mais, agora teve de novo, mas foi recente a nossa retomada lá fora, e ainda é pouco, perto do tamanho da gente, né? Mesmo na América aqui. Sim. Mas a Argentina faz um tipo de filme, por exemplo, muitos deles, claro, alguns são muito mais assim, underground, mas tem muitos que são completamente assim, são comerciais, só que cheio do humor argentino, da cultura argentina, de muita reflexão política, porque eles são muito politizados também. Então, assim, o que dá para fazer, dá. Claro que você vai lutar contra a indústria, não é impossível. Lutar contra e tentar igualar força, não. A cultura pop, eu acho que ela também tem sua beleza, inclusive. Sim. Mas não é lutar contra, mas você andar lado a lado, eu acho possível. Porém, só dá, de novo, mediante o apoio do Estado. O governo tem uma função muito grande nisso. Porque, claro, não vai ser por bilheteria que eu vou conseguir fazer uma obra que não seja comercial. Uma comédia mais palatável vai vender mais. As pessoas querem ir lá para rir e ir embora e não pensar em nada. Então, elas vão comprar aquele ingresso. Não vão comprar ingresso de uma peça mais filosófica. Então, o governo tem que ajudar que essa peça possa existir mesmo assim, para aquelas pessoas que querem ir, para as pessoas que querem ir e para aquelas que podem começar a conhecer. Porque antes, às vezes, não gostavam porque não conheciam. Exato. Mas acho que dá para fazer sim. Agora, eu acho que a gente tem muito a aprender. Acho que o cinema, assim, os artistas brasileiros têm se esforçado muito. E acho que o cinema argentino, para mim, ele é um exemplo de que dá para fazer muita coisa profunda, incrível, que seja da gente, que seja brasileiro, sabe? Mas eu não sei se a Letícia concorda, nem o André, mas acho que o Brasil ele tem um ponto que foge dos demais, é que hoje o Brasil vive uma polarização muito grande, e eu acho que tudo que estimula e leva a essa reflexão,
uma das vertentes é taxado como lacração. Né? Você passa a ter campanhas, e lembrando o começo da fala da Letícia, você tem uma unidade muito maior, né, de um desses polos. Então, muitas vezes eles têm um poder de, por exemplo, um boicote, uma mobilização para não assistir, ou não ir ver, muito maior. Né? Acho que por essa ausência de unidade, de incentivo também às artes, e aí eu acredito que talvez as mídias sociais possam ter um papel relevante. Né? Eu acho que nesse sentido de mobilizar, talvez. Não sei se você concorda. Eu acho que, assim, primeiro, as redes sociais, eu acho, né, assim, elas são controladas por um sistema muito maior que a gente, que faz a gente de joguete. A gente não pode esquecer disso, né? Assim, mas os jovens, infelizmente, esquecem e ficam lá, mas não deviam. Eles acho que estão muito dentro, né? Então eles não conseguiram ver isso de fora, eu acho, ainda. Não conseguiram, e eles acham que eles são donos do próprio nariz online. Não são, eles não são. É mais um número do algoritmo ali, é uma coisa muito louca que acontece. Então, enfim, acho que as redes sociais têm... Hoje em dia, assim, tem pontos positivos? Tem. A gente se conectou com muitas coisas que a gente não poderia conhecer sem a internet e tal, mas hoje acho que eu vejo mais pontos negativos das redes sociais do que os positivos, porque está massificando muito o pensamento. E, por exemplo, essa coisa do Instagram, do TikTok, vídeos rápidos, cortados. Ninguém mais tem paciência para sentar e ver, às vezes, um filme mais longo ou uma peça mais longa com um tempo mais dilatado, que é um tempo orgânico, ninguém fala tudo igual o negócio do vídeo, mas você tem que... Parece que você não pode respirar mais, você não pode ter um silêncio, você não pode ter uma lacuna, né? Enfim, acho que a rede social está massificando um monte de coisa. Agora, claro, você fala, né, porque tem um dos lados desse polo que é um lado, né, que a gente estava falando, mais unido, e porque não tem como, é mais monocromático. É o lado que menos tende a olhar para a diversidade. Inclusive, muitos têm repulsa pela diversidade. Então, ao você se unificar muito, aí fortalece num lugar e quem está olhando para a diversidade está, às vezes, tão diverso que também vai se cindindo, né? Que é o que a gente estava falando no começo. Sim, vai. Daí eu acho que, mas é só é um achismo, eu não sou socióloga, eu não sou historiadora, é um achismo. Aí eu acho que entra o papel da religião. E veja, eu estou falando de diversidade, então eu realmente respeito e reconheço a legitimidade de todas as religiões que existem, todas. As que eu conheço e as que eu não conheço. Eu defendo que todas possam existir, mas que quando elas grudam no Estado, o efeito é avassalador, isso é evidente. Então, para mim, um lado ficou mais potente e também mais monocromático por causa da religião. Até porque quando a religião influencia, você deixa de ter um Estado laico, você passa a ter uma teocracia. Isso é preocupante. É preocupante. É porque as pessoas não têm, né, inclusive as redes sociais fortalecem isso mesmo, de ficar cristalizando esse lance de misturar a religião com questões mais individuais, às vezes, né? Bem, assim, é uma coisa moral, né, cara? Então não tem que ter decisão legislativa, por exemplo, com base em religião. A religião cada um tem a sua e tal. O Estado realmente deveria ser laico e não tem funcionado assim faz um bom tempo, mas... Então, portanto, não é constitucional, mas na prática é o que tem rolado. E é isso, né? Porque você tem... Porque é isso, o ideal, o mundo ideal seria que a gente pudesse ter todas as religiões convivendo e se respeitando, elas podendo existir, mas que elas não interferissem em nada do que tange o poder público, porque o poder público é outra história, justamente porque a minha religião pode criar para mim uma lei de que, por exemplo, eu não posso passar batom, exemplo, mas a outra mulher que não é dessa religião pode passar, e eu não tenho nada a ver com a vida dela, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito complicado o que tem rolado com relação a isso. De novo, eu não sou contra determinada religião. Eu quero que ela possa existir, que as pessoas possam se conectar com a sua fé. Mas eu sou contra essa religião grudar no Estado, como tem grudado, e as pessoas acharem isso normal. E de novo, se todo mundo tivesse estudado um pouquinho de história, não é muito, um pouquinho, veria a tragédia isso vai dar uma tragédia, isso vai ser vai dar uma tragédia e num retrocesso, porque é só olhar o que aconteceu já no passado com outros países, né? Assim, é um retrocesso. E se a gente a gente tem tanto, né? A gente fala tanto que o Brasil, muitos de nós, e mesmo de todos os lados, falam, o Brasil é atrasado, bom mesmo é a Europa, bom mesmo é não sei onde. Então, olha como estão os outros países com relação a, pelo menos, a religião, de modo geral, mais avançados.
Exato, com relação a Estado e religião, né? O pessoal olha muito assim e fala muito do Brasil como sendo um país assim de segunda, né? E comparando com a Europa e tal, e esse lado não se vê muito, assim, tipo, e a influência? E a influência da cultura sobre as pessoas, e a influência da arte sobre as pessoas, e a influência da religião sobre a legislação, existe nesses lugares, né? Como é que é? Mas o pessoal não olha muito. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim, você é multifacetado no lance da arte, assim, né? Eu já percebia isso pela forma como você escrevia. Que, aliás, é bem interessante. E eu vi que você publicou, já faz algum tempo, inclusive, que eu vi isso, que você publicou um livro, né? Foi de não ficção, porque foi uma pesquisa minha, na verdade. Como eu pesquiso feminismo também, eu pesquisei maternidades plurais, e aí, como eu me tornei madrasta, eu fiz uma entrevista com muitas madrastas, pesquisei muito sobre esse tema e escrevi um livro sobre e para madrastas e famílias mosaico no geral. Que hoje em dia tem sido muito comum, né? São famílias, hoje em dia, desde que o divórcio chegou na lei, que eu não lembro qual foi a data, mas sei lá, década de 60, 70, não lembro. Mas se for para pensar, historicamente é recente, né, que a gente tem o divórcio. A gente sempre teve, na verdade, o adultério sempre existiu. É que os divórcios não podiam existir. Agora que pode, a gente pode ter outras negociações. Não é porque eu estou dizendo que às vezes eu falo do divórcio, as pessoas falam, hoje em dia ninguém, não sei o quê. Eu falo, não, gente. As pessoas não separavam porque não podiam, mas tinha 300 amantes, a avó ficou casada há 60 anos. Antigamente, não sei o quê. Não, a avó ficou lá, e a avó vai fazer bodas de ouro. Tá bom, à custa de quantos silêncios? O que ela teve que calar, obedecer, que na época ela mais obedecia do que, né? Enfim, mas vamos lá. O divórcio, então assim, hoje em dia, as famílias são muito mais plurais também. Você tem famílias, que é isso, vem uma segunda, o pai casa de novo, ou a mãe casa de novo, ou enfim, a mãe casa com uma outra mulher também, e aí, enfim, as famílias são plurais, e tudo que envolve amor e proteção, para mim, é família. E aí eu estudei um pouco essas famílias, sobretudo quando chega uma madrasta, sob a ótica do feminismo e a competição feminina, né? E aí publiquei em 2022. Legal, cara. Poxa, que bacana. A gente viu, é uma obra assim que ela inclusive fala muito com a atualidade, né? Tipo, é uma pesquisa interessante, assim. Todo mundo conhece, né? Todo mundo, aliás, é bem frequente as pessoas passarem por essa experiência de terem enteados, né? Então achei legal, assim, achei bacana você colocar em prática esse mais um dos seus talentos, né? Eu sempre gostei de escrever, de fato. Por isso que, assim, as aulas de redação, para mim, sempre foram muito especiais. Não é porque você está aqui, não. Olha lá. Já ganhei biscoito. Tá vendo, Marco? O Marco fica bravo que eu dei um meio certo lá pra ele. Numa prova 200 anos atrás, que ele só lembra disso, que eu dei meio certo e a questão dele tava certa. São mágoas que eu carrego, mas isso não vem ao caso. O cara nem lê minhas respostas, dava meio certo, mas tudo bem. A gente releva isso. Passou, eu amava, porque eu acho que a aula de redação, ela é isso, né? Antes de ser redação, ela era muita reflexão sociopolítica, isso que faz um bom texto, né? Então eu amava muito, eu adorava, sempre gostei de escrever desde pequena. E agora eu estou escrevendo um livro que eu não sei se quando vou publicar, tá parado, mas eu estou escrevendo um livro ficção daí, que também é sobre maternidade, mas aí é sobre maternidade compulsória, não tem a ver com madrasta. Quem sabe um dia eu publique, né? Vamos ver se um dia eu vou publicar, mas então já escrevi umas 50 páginas. Boa, legal, tema bacana, cara. Muito bom. Lê, a gente queria agradecer você pela tua disponibilidade aí, cara. Muito obrigado pelo papo. Muito produtivo, muito proveitoso aqui. Obrigada a vocês, adorei demais. Bom te rever depois de tantos anos, porque a gente se conheceu, eu tinha 17 anos, eu era jovem. Continuamos, né? Eu tô com 38. Aí eu vou falar que você foi minha aluna, é complicado pra mim isso. Faz 21 anos que você foi meu professor, a gente tá velho. Tamo velho. Vou ficar... O Marco é o mais novo, você é o mais novo daqui, né? Recentemente, 30 anos. Olha lá. Tô mais não, é o mais novinho, o mascote, então. Mascote. Mas eu que agradeço, gente. Foi super legal. Eu adoro falar esses assuntos. Acho importante que a gente fale, que a gente reflita juntos, né? E apresente para as pessoas esses pensamentos. E eu agradeço muito. Inclusive, sempre bom bater papo com gente inteligente como vocês. Obrigada.
Obrigado. Valeu, Lê. Muito Te obrigado. agradece a sua participação, a sua simpatia, a sua atenção conosco. É muito importante conversar com alguém que sabe valorizar as humanas, as questões sociais. Né? O Branco brincou que ele ganhou o biscoito, a história também ganhou alguns aí com você. Fiquei muito feliz também. Então, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para nós, viu? Foi extremamente relevante. Obrigada muito a vocês, obrigado. agradeço de coração. Então a gente esteve aqui com a Letícia Tomazella, atriz brasileira. Prazer. E com o apoio da Talking Produções. Fabiano e Diego, brigadão. Pessoal da Faculdade Barretos, Colégio Barretos, muito obrigado. Muito obrigado. Fechou. Valeu.